Pantera Negra. Concorrendo ao Oscar de melhor filme em 2019, nós vamos discutir um pouco sobre o contexto histórico, partindo das histórias em quadrinhos, a grande criação do Stan Lee na década de 60. E para isso nós vamos falar com um grande amigo e especialista também na área, Silas Chosen, que estará conosco no programa de hoje, que começa agora. Fala galera, eu sou o Edu Molina e estamos começando mais um Geek História e hoje com a presença ilustre do meu grande amigo Silas Chosen. Fui promovido a ilustre. Pois é, o Silas está aqui com a gente para nós batermos um papo sobre o Pantera Negra. Nós vamos discutir as histórias em quadrinhos no programa de hoje, abordando um pouco do contexto político da década de 60 e de como o Stan Lee começou a criar os seus personagens para incomodar a sociedade. Silas, e aí, o que você pode dizer sobre o Stan Lee, década de 60, Marvel? Bigode. O que eu posso falar sobre o Stan Lee durante a carreira dele inteira é bigode. E que o Stan Lee não tinha medo, e talvez isso esteja conectado ao bigode, ele não tinha medo de incomodar as pessoas. Nessa década, foi essa década que saiu metade da galera que tá na sua camiseta. Os X-Men, por exemplo. Não tem X-Men aí. O X-Men tá perdido. Tá, não, essa é Vingadores. Temos. Foi nessa época que ele começou o X-Men, certo? Exatamente. E, como vocês já devem saber, não sei se você já fez um Geek Story sobre X-Men. Já fizemos. Você que já viu o Geek Story sobre X-Men sabe que o X-Men é uma metáfora para as tensões raciais na década de 60 que começaram a despertar no povo americano, que na verdade assim, já estava desperto há muito tempo, mas começaram a virar política. As questões raciais, as questões de segregação, terminar. Foi nessa época que começou a terminar a segregação, se eu não me engano. O historiador está aqui para me corrigir. Eu só estou aqui pela comida. E o Stan Lee queria fazer uma história sobre isso. Ele queria trazer essas mensagens para os quadrinhos. E no meio desse contexto nasceu o Rei T'Challa também. Exatamente. Então, na década de 60 nos Estados Unidos, nós temos a grande força de vários movimentos. Nós já vimos que o movimento feminista, começando um pouquinho antes, aí ele ganha força nos anos 60, assim como o movimento dos negros nos Estados Unidos. Nós temos expoentes como Martin Luther King e Malcolm X, que são os dois primeiros grandes líderes desses movimentos, e aí vem toda a perspectiva do X-Men. Então, uma ideia, do professor Xavier, por exemplo, ter alguns ideais do Martin Luther King, o Magneto puxar alguns ideais do Malcolm X, e aí você tem toda a formação dos X-Men. Lembrando que o Stan Lee, no começo da década, antes dos X-Men, havia criado o Quarteto Fantástico, ele viu que deu certo, então ele já havia explorado 4 personagens diferentes, com formas diferentes, e isso acabou dando muito certo, e aí ele vai para os X-Men. E justamente a ideia do X-Men é você discutir não só a questão racial, mas você ampliar isso para outras causas, como a causa da mulher. Então você tem uma X-Men, a Jean Grey, que vai acabar se tornando uma das líderes de todo o movimento. O professor Xavier é um cadeirante, então a mente mais brilhante do mundo é um cadeirante. Você tem ali, depois, a discussão das questões LGBT, você tem uma série de outros assuntos que os X-Men trazem. O X-Men é muito legal porque ele é uma luva que encaixa em várias metáforas, várias pessoas conseguem se identificar. Especificamente os filmes da década de 2000, eles encaixaram muito bem, por exemplo, nessa questão LGBT. Você tem várias cenas em que você metaforiza pessoas que se reconhecem como homossexuais e precisam achar uma forma de se abrirem para a sociedade, para a própria família, e ele metaforiza isso com os poderes mutantes. E é legal porque a partir dessa expansão dos X-Men, você começa a discutir, os jovens começam a discutir uma série de assuntos que ninguém tratava. Até porque a grande diferença, por exemplo, e aquilo que vai ser, acho, o grande salto da Marvel, é discutir problemas do mundo real. Enquanto a DC se manteve presa a um contexto mais mitológico dos seus heróis, a Marvel, com o Stan Lee, a partir dos anos 60, ela parte de heróis que têm problemas como nós, que têm dificuldades em uma série de assuntos, e ela explora muito bem isso. A grande vantagem, eu acho, do Stan Lee como criativo, como criador de arte, como alguém que tem algo a dizer para a humanidade como um todo, foi pegar toda essa mitologia, todas essas questões de poderes e de coisas extradimensionais e colocar os pés no chão. O personagem principal do Homem-Aranha é o Peter Parker, não é o Homem-Aranha.
É o garoto que tem problemas de garoto, que tem problemas de emprego, de aluguel. Inclusive, recomendo muito que vocês procurem o jogo novo que saiu para PS4 do Homem-Aranha, saiu ano passado, se eu não me engano, em que ele expõe muito esses problemas de uma maneira muito acessível, assim, com a linguagem que a gente tem hoje, não é mais tanto aquela linguagem dos anos 60 de Sim. quadrinhos. Isso isso torna ainda mais a perda recente do Stan Lee uma coisa bem profunda, dolorosa pra gente que gosta de quadrinhos e gosta de discutir essas coisas. Exatamente. O Silas não sabe ainda, mas ele vai voltar aqui para fazer um programa sobre o Homem-Aranha. Então já está convidado no ar, não vai poder fugir. Nós vamos falar sobre o jogo e nós podemos inclusive falar sobre o próprio Aranhaverso. Temos que falar sobre isso. Aranhaverso também, é um dos melhores filmes do ano. Confia em mim. E aí nós vamos entrar na discussão, né, partindo do X-Men, entrando na questão do Pantera Negra. Porque é uma coisa que é interessante, se o Stan Lee quer propor uma discussão, inclusive do movimento negro, onde estava o herói negro? Ele precisava criar esse cara e ele cria o Pantera Negra, o grande rei T'Challa, que vai acabar entrando, né, numa história do Quarteto Fantástico. Ele faz aparições nas histórias do Quarteto Fantástico, dos Vingadores, e deu tão certo que ele ganha um número próprio no final dos anos 60 para o começo dos anos 70. Uma das diferenças principais que se explora no Pantera Negra é que ele é um herói negro, e ele é um herói negro da África, ele não é um afro-americano. E isso faz uma diferença muito grande, porque o Stan Lee vai buscar nas raízes africanas toda a composição desse seu novo herói, o seu local, né, onde está situado, no Wakanda, né, então ele acaba procurando trazer um resgate, né, de toda essa cultura negra para os Estados Unidos. Ele olha para o negro e ele não vê o cara como uma parte, ele não entende ele apenas como, o cara veio aqui como escravo, agora é livre e tal, tá lutando por isso. Ele entende ele numa coisa mais complexa, ele vai buscar isso na sua origem e traz isso para a pauta na discussão. Quando a gente fala do Pantera, quando a gente fala de Wakanda, o que é o Wakanda? Wakanda e eu tô pegando muito mais a questão do filme, que eu imagino que é bem inspirado nos quadrinhos, eu não estava vivo nos anos 60. Wakanda é o que aconteceria o que poderia ter acontecido com a África se o colonialismo não existisse. O Wakanda é um país mega desenvolvido, é um país secreto, ele é separado, e quando a gente for falar do filme na semana que vem, vai ser muito importante falar disso. Exatamente, tivemos um spoiler. Semana que vem tem mais Geek História com Pantera Negra. Pantera Negra, semana que vem, vamos falar sobre o filme. Exatamente. Wakanda é um país separado, é um país secreto, mas é um país que, livre do colonialismo, teve liberdade para evoluir. Então, a gente vê a cultura de Wakanda evoluída, a gente vê a tecnologia evoluída. Eles têm lá um minério que é extremamente precioso, extremamente importante para a economia deles, e isso também ajuda o país de Wakanda a evoluir. Que, de certa forma, também é o que aconteceu com a África, também reflete um pouco do que aconteceu com a África de verdade. Os africanos nunca teriam o Vibranium, mas eles teriam tudo que os europeus tiraram de lá. E é muita coisa. É muita coisa. E uma coisa que às vezes é errado quando a gente discute essa ideia de Wakanda é que o Wakanda não é o que é pelo Vibranium. O Vibranium faz parte de todo o processo. Então ele parte de uma ideia que o Wakanda está situado num local escondido ali e que o homem branco nunca colocou o pé ali. Por isso que ela se desenvolve. Ela tem as suas riquezas naturais, riquezas minerais, e ela tem tudo que o africano poderia ter tido se não fosse o branco. Então isso é uma coisa muito interessante. Quando Stan Lee ele faz essa jogada, ele joga na cara dessa sociedade machista, branca dos Estados Unidos, que o negro ele é igual ao branco, e ele coloca em Wakanda uma outra perspectiva. O negro ele pode ser melhor do que o branco. E isso é uma coisa muito interessante, porque ele traz uma discussão altamente racial para uma história em quadrinhos, uma coisa totalmente inovadora e que faz todo sentido para aqueles jovens leitores nos anos 60. Mas, Edu, agora fala sobre o personagem do Pantera Negra. Fala sobre o herói, sobre quem é o T'Challa, quem é ele como rei, quem é ele como cara que dá soco em bandido. Fala sobre o personagem agora. O T'Challa é um personagem muito interessante. Então ele é um cara, inclusive pelos próprios medos, ele não quer sair de Wakanda. Então isso é uma coisa que é muito bem pontuada, inclusive no filme, que nós vamos abordar depois.
Então ele herda aquilo do pai, né? Ele herda o título de Pantera Negra do pai. Então tem todo um ritual, né, de passagem desse espírito do Pantera Negra de um rei para o outro. Ele herda aquilo. Tem toda uma valorização da questão da ancestralidade, que é altamente importante para o africano. Então ele vai resgatar esses espíritos ancestrais que já foram os antigos Panteras Negras, e ele acaba tendo esse, entre aspas, poder do Pantera Negra para conduzir o seu povo. Então ele é um líder que tem medo de expor o Wakanda e de acabar perdendo o Wakanda por conta disso, mas ele é um cara também que tem toda uma força, um vigor que vem dele, independente da própria relação com a figura do Pantera Negra. Então o T'Challa, ele é um cara que ele vai conduzir o seu povo, ele vai conduzir o Wakanda de uma forma brilhante, ele estimula todo um desenvolvimento, né? Ele tem os familiares, a irmã dele, né, a Shuri, é um gênio dentro de toda a área de tecnologia, então ele acaba compondo uma equipe e ele acaba desenvolvendo o Wakanda de uma forma fantástica, apesar dos seus medos. Uhum. E aí nós vamos dar uma pausa no nosso programa, porque nós vamos continuar falando do Pantera Negra, do T'Challa e de como isso vai para o cinema, qual a importância e relevância disso para o cinema. Nós vamos discutir isso na semana que vem com o Silas, comigo, e nós vamos seguir caminhando juntos. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso programa de hoje. Compartilhe, marque as pessoas, use o programa para discutir essa pauta tão importante nos dias de hoje e seguimos juntos até a próxima semana. Valeu, galera. Até semana que vem. Silas, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Vambora.